Olá de novo, bem-vindos de volta. Na aula passada a gente viu como que fosforilação oxidativa acontece. A gente viu como que mitocôndrias geram ATP em grandes quantidades a partir da oxidação de NAD e FAD, reduzindo o oxigênio à água. A gente viu os mecanismos dessa produção de ATP, mas a gente não viu a regulação da fosforilação oxidativa. E como vocês já sabem, eu considero regulação de todos os processos metabólicos a parte mais importante de vocês entenderem de metabolismo. Então hoje a gente vai ver regulação de fosforilação oxidativa e eu vou aproveitar essa aula de regulação de fosforilação oxidativa para rever o que acontece em termos de regulação das outras vias metabólicas de metabolização de glicose que vocês já viram. A gente vai fazer uma integração metabólica parcial com as vias que vocês já viram, que são as vias de metabolismo de glicose. A importância disso é que eu quero que vocês integrem cada vez mais metabolismo. À medida que a gente for adicionando mais e mais vias metabólicas, eu quero que vocês entendam como todas elas funcionam juntas. E até o final do semestre vocês vão ser capazes de fazer exercícios de integração metabólica, como que a gente está fazendo aqui hoje, não só para a glicose, mas para todas as outras moléculas que a gente vai metabolizar. E isso é bem importante. A regulação da fosforilação oxidativa é um pouco diferente da regulação que vocês viram até agora. A regulação da fosforilação oxidativa depende menos de reguladores alostéricos e respostas hormonais e mais de efeitos termodinâmicos e também da oferta de substratos. Vamos ver parte por parte o que regula a fosforilação oxidativa. Vamos começar pela ATP sintase, a enzima que sintetiza ATP. O que a ATP sintase precisa para funcionar? Ela precisa do gradiente de prótons na membrana interna mitocondrial. Essa diferença de concentração de prótons dentro e fora da mitocôndria que dá a força, que dá a energia para a ATP sintase fazer ATP. Então precisa ter o gradiente de prótons. A ATP sintase para funcionar também precisa ter ADP e fosfato dentro da mitocôndria, que é onde ADP e fosfato vão ser juntos, vão ser condensados para formar ATP. Então precisa dos substratos ADP e fosfato dentro da mitocôndria. Muito bem, o que gera esse gradiente de prótons? O que determina esse gradiente de prótons para a ATP sintase funcionar? Bom, a gente acabou de ver que o gradiente de prótons pode ser dissipado pela ATP sintase. Se a ATP sintase está funcionando rapidamente, ela está permitindo a entrada de prótons através dela. E se ela permite a entrada de prótons através dela para a matriz, ela está diminuindo o gradiente de prótons, está diminuindo o potencial de membrana mitocondrial. O que faz aumentar o potencial de membrana mitocondrial? A atividade de transporte de elétrons na cadeia de transporte de elétrons, a gente viu na aula passada, está acoplada a bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, essa atividade de transporte de elétrons vai fazer aumentar o gradiente de prótons. Mas o gradiente de prótons não é regulado só pela ATP sintase e pelos transportadores de elétrons. A gente viu na aula passada que tem outras proteínas da membrana mitocondrial interna que usam o gradiente de prótons para sua função. Por exemplo, a proteína que troca ADP por ATP, o translocador de nucleotídeos de adenina, é uma proteína que usa o gradiente de prótons para trazer ADP para dentro da mitocôndria, para que a ATP sintase possa funcionar. A gente também viu que o transportador de fosfato, o transportador de piruvato, também usam o gradiente de prótons para suas funções. Além disso, a gente viu alguns exemplos, pelo menos um exemplo de uma proteína que dissipa o gradiente de prótons, diminuindo o potencial de membrana e gerando apenas calor. Então, existe uma rica regulação do gradiente de prótons da membrana mitocondrial interna. Bom, ele é gerado pela cadeia de transporte de elétrons. O que determina a atividade da cadeia de transporte de elétrons? Primeiro, para a cadeia de transporte de elétrons funcionar, a gente tem que ter NAD e FAD reduzidos como fonte de elétrons para a cadeia transportar esses elétrons. A gente também precisa ter oxigênio disponível como um aceptor final desses elétrons. Mas o principal regulador da atividade da cadeia de transporte de elétrons é o gradiente de prótons. E aqui é que fica interessante, porque o transporte de elétrons bombeia prótons para fora
e gera o gradiente transmembrana de prótons, gera o potencial de membrana mitocondrial. Mas o próprio gradiente de prótons regula as atividades de transporte de elétrons. Basicamente, se você tem um potencial de membrana alto, se você tem uma alta diferença de concentração de prótons no espaço intermembranas e na matriz mitocondrial, bombear mais prótons para esse espaço intermembranas fica mais difícil, é termodinamicamente menos viável bombear prótons. E como o bombeamento de prótons está associado ao transporte de elétrons, fica mais difícil ter transporte de elétrons. Então, altos potenciais de membrana, altos gradientes de prótons, diminuem a velocidade de transporte de elétrons. Por outro lado, se você tem baixo potencial de membrana, pouca diferença de concentração de prótons entre a matriz e o espaço intermembranas, é mais fácil bombear prótons para fora, porque agora não tem essa barreira termodinâmica de um alto gradiente de prótons. Então, todas as reações de transporte de elétrons que estão acopladas ao bombeamento de prótons ficam facilitadas e aumenta a velocidade de transporte de elétrons. Então, o gradiente de prótons é formado pelo transporte de elétrons, mas ele também é o principal regulador do transporte de elétrons. Está um pouco confuso isso? Vamos ver em alguns exemplos mais práticos para a gente entender como que isso funciona. Então, vamos voltar para o nosso esquema da cadeia de transporte de elétrons e da ATP sintase aqui, e do potencial de membrana, transmembrana na membrana mitocondrial interna. E vamos pensar numa situação em que você tem baixo ATP na célula inteira. A célula gastou muito ATP fazendo alguma coisa e os níveis de ATP estão baixos. Se os níveis de ATP estão baixos dentro da célula, basicamente isso significa que tem muito ADP e muito fosfato dentro da célula, porque ATP é quebrado para ADP mais fosfato. Se tem muito ADP mais fosfato na célula, a ATP sintase está funcionando gerando moléculas de ATP, porque ela tem o substrato ADP mais fosfato. Essa atividade da ATP sintase permite a entrada de prótons pela ATP sintase. Na verdade, a entrada de prótons pela ATP sintase é o que fornece energia suficiente para essa síntese de ATP. E o resultado da atividade da ATP sintase e do transporte de prótons é que vai ter uma diminuição do potencial de membrana, transmembrana interna mitocondrial. Então, o potencial de membrana mitocondrial diminuiu. Se o potencial de membrana mitocondrial diminuiu, todas as reações dos complexos 1, 3 e 4 que ocorrem com bombeamento de prótons são facilitadas, porque é mais fácil você bombear prótons contra um gradiente de prótons menor. Se é mais fácil bombear esses prótons, também é mais fácil transportar elétrons, porque as reações são acopladas. O transporte de elétrons é acoplado ao bombeamento de prótons. Vai ter mais transporte de elétrons, mais reoxidação de NADH e mais consumo de oxigênio. Esse oxigênio vai estar virando água em uma velocidade aumentada na cadeia de transporte de elétrons. Então, além do baixo ATP, a gente vai ter baixo potencial de membrana e baixas concentrações de NADH. Vai estar predominando o NAD+, na forma oxidada. O que isso vai fazer no ciclo de Krebs? Lembrando que no ciclo de Krebs a gente tem regulação no nível da citrato sintase, da isocitrato desidrogenase e da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Todas essas enzimas são inibidas por NADH e ATP. E a gente acabou de chegar à conclusão que não só o ATP está baixo, como o NADH também está baixo, porque teve um aumento da velocidade de transporte de elétrons. A gente tem baixo NADH, baixo ATP e alto ADP em consequência do baixo ATP. Citrato sintase, isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase vão estar todas ativadas. O ciclo de Krebs inteiro vai estar ativado pela presença de baixos níveis de ATP. Além do ciclo de Krebs estar ativado, a formação de acetil-CoA na piruvato desidrogenase, a gente também viu é inibida por NADH e ATP. Então, da mesma maneira, a formação de acetil-CoA a partir de piruvato também vai estar ativada. Mas o que vai acontecer na via glicolítica em situações de baixo ATP? ATP é um inibidor da piruvato quinase.
Se eu tenho baixo ATP, eu tenho pouca inibição da piruvato quinase. A piruvato quinase, o final da via glicolítica, vai estar muito ativa. Isso vai diminuir os níveis de fosfenol piruvato. Se os níveis de fosfenol piruvato estão baixos e o ATP está baixo, vai acumular frutose 2,6-bisfosfato, porque a formação de frutose 2,6-bisfosfato é estimulada pela presença de AMP. Quando você tem baixo ATP, você tem alto AMP. A degradação de frutose 2,6-bisfosfato é estimulada pelo acúmulo de fosfenol piruvato, só que a gente tem baixo fosfenol piruvato. Então, frutose 2,6-bisfosfato está sendo formada, mas não está sendo degradada. Isso significa que vai acumular frutose 2,6-bisfosfato e ativar a fosfofrutoquinase, transformando frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Diminuindo os níveis de frutose 6-fosfato, diminuem os níveis de glicose 6-fosfato, porque os dois estão em equilíbrio, e diminuindo os níveis de glicose 6-fosfato, há uma desinibição da hexoquinase, a primeira enzima da via glicolítica, estimulando a fosforilação e fixação de moléculas de glicose dentro da célula. Então, uma célula em situação de baixo ATP vai ter um aumento da velocidade da via glicolítica, da formação de acetil-CoA, do ciclo de Krebs, do transporte de elétrons e da ATP sintase, tudo por regulação metabólica, sem que a célula tome nenhuma decisão, e tudo aumentando novamente os níveis de ATP e mantendo esses níveis de ATP em níveis saudáveis, né? Mantendo um estado estacionário saudável de níveis de ATP. Bom, vimos em situação de baixo ATP, vamos ver agora o que acontece em uma situação de alto ATP. Se eu tenho alto ATP dentro da célula, tem pouco ADP mais fosfato, porque ADP mais fosfato foi condensado e produziu ATP. Se eu tenho pouco ADP mais fosfato, a ATP sintase não está funcionando, porque falta substrato para a ATP sintase funcionar. Se ela não está funcionando, não tem dissipação do potencial de membrana pela ATP sintase. Acumula prótons fora da mitocôndria, no espaço intermembranas mitocondrial, versus uma carga bastante negativa no interior da mitocôndria. Tem um alto gradiente de prótons, um alto potencial de membrana mitocondrial. Se o potencial de membrana mitocondrial está alto, bombear prótons contra esse alto potencial de membrana fica muito difícil, porque essas reações têm que acontecer contra um alto gradiente de prótons. Então, termodinamicamente, elas se tornam menos viáveis. Isso dificulta o transporte de elétrons na cadeia de transporte de elétrons, porque o transporte de elétrons dos complexos 1, 3 e 4 acontece de modo acoplado ao transporte de prótons. Então vai haver uma diminuição de transporte de elétrons, um consumo de oxigênio menor, menos formação de água, e um acúmulo de NADH em predominância a NAD+, porque o potencial de membrana está alto e todas as reações de transferência de elétrons ficam dificultadas. Então, além de alto ATP, a gente vai ter alto NADH. Com alto ATP e alto NADH, a citrato sintase, a isocitrato desidrogenase e a alfa-cetoglutarato desidrogenase estarão inibidas. Então, você tem uma inibição do ciclo de Krebs, tanto pelo alto ATP quanto pelo alto NADH. Você também tem uma inibição da formação de acetil-CoA, porque a piruvato desidrogenase, que forma acetil-CoA a partir de piruvato, também é inibida por alto NADH e alto ATP. Esse alto ATP vai inibir também a piruvato quinase, fazendo haver um acúmulo de fosfenol piruvato. O alto ATP também vai diminuir os níveis de frutose 2,6-bisfosfato. Isso porque a gente vai formar menos frutose 2,6-bisfosfato, porque tem pouco AMP para estimular a fosfofrutoquinase 2, e também vai degradar muita frutose 2,6-bisfosfato, porque a frutose 2,6-bisfosfatase é ativada alostericamente por fosfenolpiruvato. E fosfenolpiruvato está acumulando porque a piruvatoquinase está inibida pelo alto ATP. Se a gente tem baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, a fosfofrutoquinase 1 está pouco ativa. Se ela está pouco ativa, acumula frutose 6-fosfato. O acúmulo de frutose 6-fosfato leva a um aumento de glicose 6-fosfato,
aumento de glicose 6-fosfato inibe a hexoquinase e diminui a velocidade de toda a via glicolítica. Se esse alto nível de ATP acontecer especificamente no fígado, pode ter um acúmulo de acetil-CoA, por exemplo, a partir de degradação de lipídios, e pode ter um estímulo hormonal através do glucagon da fosfenolpiruvato carboxiquinase. Isso inicia os processos de neoglicogênese, que também são estimulados por baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, porque frutose 2,6-bisfosfato é um inibidor de reações da neoglicogênese, da frutose 1,6-bisfosfatase. Então isso é o que acontece com alto ATP. Sallow não fez nenhuma decisão inteligente aqui, mas houve toda uma inibição da via glicolítica, da formação de acetil-CoA, do ciclo de Krebs e do transporte de elétrons e fosforilação oxidativa por causa desse alto nível de ATP. Bom, isso são situações fisiológicas. O que acontece em situações patológicas? Então, existem várias situações, tanto em doenças quanto situações artificiais, em que a gente adiciona venenos para células ou para organismos, em que você pode ter uma inibição do transporte de elétrons. E essa inibição pode acontecer em vários pontos da cadeia de transporte de elétrons. Por exemplo, você pode ter inibição de complexo 1 em algumas doenças hereditárias, como a oftalmopatia hereditária de Leber, que é uma doença em que o complexo 1 tem alguns defeitos e não funciona muito bem. De modo geral, a maioria das doenças que envolvem transporte de elétrons e fosforilação oxidativa afetam muito o cérebro e os músculos, porque você tem uma diminuição parcial da função mitocondrial e esses dois tecidos têm muita necessidade de atividade mitocondrial, tem muita necessidade de ATP mitocondrial. E esse é um exemplo, né? Você tem uma oftalmopatia, você tem problemas de visão, porque os neurônios, né, e toda a área de visão necessita de altas quantidades de ATP. Outra coisa que pode causar uma deficiência de função do complexo 1 é a deficiência de riboflavina. A gente precisa dessa vitamina do complexo B para formar esse complexo. Também tem deficiência de complexo 1 em doença de Parkinson. Ela é vista tanto na substância negra, que é afetada diretamente pela doença de Parkinson, como também em células periféricas das pessoas que têm doença de Parkinson. Mas parece que a substância negra é mais afetada funcionalmente, porque ela depende mais de função mitocondrial. Além disso, existem venenos produzidos por micro-organismos que inibem complexo 1. E um exemplo bastante usado em laboratório é a rotenona. A gente pensa sempre em produtos naturais como se eles fossem todos bons para a gente, mas nada é menos verdade, né? A natureza é excelente em criar excelentes venenos e um grande exemplo é a rotenona. A rotenona é um inibidor bastante específico de complexo 1, a gente usa em laboratório para estudar complexo 1, né? Às vezes é prático você inibir alguma coisa para ver a participação dessa proteína em vários processos, mas ela é produzida na natureza e ela inclusive é permitida em alguns tipos de agricultura orgânica, por exemplo, porque ela é um produto da natureza, né? Então nem tudo que é natural é necessariamente bom, eu não quero uma inibição do meu complexo 1. Agora eles estão regulamentando mais o uso dessa toxina. A rotenona se descobriu inclusive que pode causar doença de Parkinson, assim como alguns outros inibidores de complexo 1, que sugere que doença de Parkinson tem um mecanismo que envolve inibição parcial de complexo 1 mitocondrial. Bom, esses são inibidores de complexo 1. Complexo 2, né, succinato desidrogenase, também tem inibidores que são inibidores parecidos estruturalmente com o succinato, como malonato ou metilmalonato. Atenção aqui, é malonato o nome dessa substância, não é malato. Malato é um componente normal do ciclo de Krebs, malonato é um inibidor do complexo 2. Vocês não precisam saber essas coisas de cor, tá? Se eu for pedir para vocês num exercício alguma coisa envolvendo uma inibição de complexos, eu vou falar para vocês, adicionando malonato, um inibidor do complexo 2. Eu não vou exigir de vocês saberem o que inibe que complexo respiratório. Complexo 3 também tem algumas doenças humanas descritas em que você tem mutações em que esse complexo não funciona muito bem. E também tem uma toxina de bactérias chamada antimicina,
que é um inibidor bastante específico do complexo 3, muito usado em laboratório para entender a função desses complexos. Complexo 4 é um complexo que depende tanto da presença de ferro e cobre, e, portanto, se você tem deficiência desses metais, o complexo 4 vai funcionar menos. Também é afetado por algumas doenças humanas, como Milas e Merff. Essas duas doenças acometem tanto o músculo quanto o cérebro, com algumas características um pouco diferentes, mas ambas elas têm inibição parcial de complexo 4. Além disso, o complexo 4 para de funcionar com ligantes de grupos M, como o cianeto e o monóxido de carbono. Então, quando vocês viram que esses ligantes de grupos M inibem a hemoglobina, eles também inibem o complexo 4, e é por isso que intoxicação por monóxido de carbono, né, você ficar com o carro ligado dentro de um estacionamento fechado, por exemplo, pode ser muito grave, você pode vir a morrer por causa de intoxicação por monóxido de carbono ou por cianeto, porque inibe todos os grupos M, inclusive os grupos M do complexo 4 da cadeia de transporte de elétrons. Bom, o que acontece se você inibir qualquer um dos complexos respiratórios em termos de regulação de transporte de elétrons? Vamos dizer que você tratou células com antimicina, que é esse produto de bactérias que inibe o complexo 3. Então aqui o complexo 3 está inibido. Se o complexo 3 está inibido, elétrons não vão daqui para frente, que significa que está tudo oxidado do complexo 3 para frente. Citocromo C e complexo 4 estão oxidados, você não vai ter consumo de oxigênio, porque não é possível reduzir oxigênio à água, os elétrons não estão chegando aqui. Então você tem zero de consumo de oxigênio. Além disso, você tem um bloqueio aqui, é igual trânsito em São Paulo. Você tem um bloqueio em alguma avenida, todos os elétrons que vêm antes, igual os carros que vêm antes desse acidente, que é o bloqueio da rua, vão ficar congestionados, porque eles não têm para onde ir. Você tem um congestionamento de elétrons, deixando tudo reduzido, tanto na coenzima Q, quanto no complexo 2, quanto no complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial. Os elétrons são todos parados nesses complexos em vez de serem transportados. Isso vai fazer predominar NADH versus NAD+, porque não tem como reoxidar o NAD não tem como doar elétrons para o complexo 1, porque ele está todo congestionado já de elétrons. Se o transporte de elétrons está parado no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4, não tem bombeamento de prótons. E se não tem bombeamento de prótons, o gradiente transmembrana de prótons vai ficar pequeno. Vai ter pouca diferença de prótons entre o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. Se você tem um gradiente de prótons baixo, você não tem a força protomotriz para fazer ATP na ATP sintase. Então a ATP sintase vai parar por falta de potencial de membrana mitocondrial. Então nessa situação vai faltar ATP, porque a ATP sintase não está funcionando, o potencial de membrana vai estar baixo e vai ter muito NADH. Então a gente tem uma situação de baixo ATP e alto NADH. O que vai acontecer em termos do ciclo de Krebs? Agora ficou um pouco confuso, né? A gente tem baixo ATP e alto NADH. A regulação alostérica do ciclo de Krebs, na verdade, ficou ambígua. A gente tem a falta de inibição por ATP, porque a gente não tem alto ATP, a gente tem alto ADP, na verdade. Mas, por outro lado, a gente tem uma inibição forte pelo alto nível de NADH. O ciclo de Krebs, em termos de regulação alostérica, está confuso. Ele tem um sinal ativador e um sinal inibitório ao mesmo tempo. Na verdade, o que vai acontecer é que o ciclo de Krebs vai parar não por regulação alostérica, mas por outro motivo, que é a falta de NAD e FAD oxidados. Como a gente viu no slide anterior, a gente tem um congestionamento de elétrons que impede a oxidação de NAD e de FAD na mitocôndria. Por outro lado, o ciclo de Krebs, para funcionar, né, as desidrogenases do ciclo de Krebs, que são isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato e malato desidrogenase, precisam de NAD+, e FAD+, para funcionar. Precisam da forma oxidada dessas coenzimas. Não tem forma oxidada dessas coenzimas por causa do congestionamento de elétrons. Então, o ciclo de Krebs para de funcionar por falta de NAD+, e FAD+, por falta de substrato
e não por regulação alostérica. Na verdade, não é só o ciclo de Krebs que para de funcionar. A formação de acetil-CoA a partir de piruvato também depende de NAD+. E se você não tem NAD+, dentro da mitocôndria, porque você não tem transporte de elétrons, a piruvato desidrogenase formando acetil-CoA também para. Então, formação de acetil-CoA, ciclo de Krebs e transporte de elétrons estão todos inibidos na presença de inibidor de cadeia de transporte de elétrons. E o que acontece com a via glicolítica? A via glicolítica é regulada por ATP, ela é pouco regulada por NADH. Então, a via glicolítica, na verdade, vai estar funcionando, e vai estar funcionando bastante aceleradamente, porque baixo ATP estimula a piruvato quinase, baixos níveis de fosfenol piruvato em consequência dessa alta atividade da piruvato quinase. Frutose 2,6-bisfosfato também vai estar alto, porque tem muito AMP, pouco ATP, e tem pouco fosfenol piruvato para estimular a degradação de frutose 2,6-bisfosfato. Então, a fosfofrutoquinase, que é estimulada por frutose 2,6-bisfosfato, vai estar muito ativa. Isso vai diminuir frutose 6-fosfato, diminuir glicose 6-fosfato, e essa diminuição de glicose 6-fosfato vai ativar a exoquinase, aumentando a via glicolítica. Vai formar bastante piruvato, e piruvato aumentado na presença de NADH reduzido vai fazer lactato. Então, na presença de inibição de cadeia respiratória, tipicamente você tem acidose lática. Então, várias das doenças que envolvem inibição da cadeia respiratória envolvem também acidose lática. Isso é descrito em várias doenças humanas conhecidas em que você tem inibição da cadeia respiratória. Em medicina veterinária é raro se fazer diagnóstico dessas doenças genéticas, né? Mas doenças genéticas são razoavelmente comuns em medicina veterinária porque existe muito cruzamento consanguíneo, né? Tanto nos pets por causa das raças, mas também nos animais de criação, porque os animais são cruzados às vezes dentro das próprias fazendas. Isso diminui um pouco quando se faz inseminação in vitro, por exemplo, mas classicamente quando se fazia cruzamentos endogênicos dentro da própria fazenda, você também propagava essas doenças metabólicas. O que é mais raro é você diagnosticar essas doenças metabólicas, saber exatamente qual que é o ponto metabólico em que você tem um defeito, uma enzima que não está funcionando bem. Bom, vimos o que acontece quando você inibe a cadeia respiratória por causa de inibidores. Mas existe uma outra situação em que a cadeia respiratória fica parada, que é quando você não tem oxigênio. E a falta de oxigênio, ou a anóxia, é uma situação comum em situações de isquemia, em que um vaso sanguíneo não consegue levar para o tecido o oxigênio suficiente para aquele tecido. Isso acontece, por exemplo, num infarto cardíaco, em que você tem uma obstrução das coronárias e não está levando oxigênio suficiente para esse tecido. Se você nunca mais levar oxigênio para esse tecido vai morrer por falta de ATP, porque não vai chegar nada lá. Mas frequentemente você desobstrui essa coronária e você devolve a oxigenação nesse tecido. Isso se chama reperfusão. Então, isquemia é a falta de sangue chegar num tecido, reperfusão é a volta do sangue chegar nesse tecido. Vamos pensar o que acontece quando falta oxigênio. Se falta oxigênio, não tem o receptor de elétrons final da cadeia respiratória. Se não tem o receptor de elétrons final da cadeia respiratória, ficam todos os elétrons congestionados na cadeia respiratória, levando a um aumento de NADH e uma diminuição do potencial de membrana mitocondrial, porque você não tem o transporte de elétrons necessário para bombear prótons, levando à produção do gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna. Se você tem um baixo potencial de membrana mitocondrial, você não tem a volta do próton favorecida para dentro como fonte de energia para sintetizar ATP. Então, a ATP sintase para de funcionar. E nessa situação, você tem uma situação de baixo ATP e alto NADH. Baixo ATP e alto NADH é exatamente o que a gente viu anteriormente com inibição da cadeia respiratória lá no meio da cadeia respiratória, lá no complexo 3. Exatamente a mesma situação de regulação ambígua da cadeia respiratória, alto NADH e baixo ATP.
Essa regulação ambígua do ciclo de Krebs, desculpa, não é da cadeia respiratória, essa regulação ambígua do ciclo de Krebs é a regulação alostérica. Mas, na verdade, o ciclo de Krebs não funciona de novo, porque você tem alto NADH, baixo NAD+, falta substrato para todas as reações do ciclo de Krebs acontecer. Não só falta substrato NAD+, para o ciclo de Krebs acontecer, como também falta substrato para a acetilcoenzima A ser formada a partir de piruvato. Então, não tem formação de acetil-CoA e não tem ciclo de Krebs quando você tem falta de oxigênio. Além disso, você tem uma aceleração da via glicolítica, exatamente como a gente viu com a inibição do complexo 3, quando falta oxigênio, porque tem baixo ATP, vai acelerar a velocidade da piruvato quinase, vai aumentar a produção de frutose 2,6-bisfosfato e toda a via glicolítica vai estar estimulada. Vai formar muito piruvato na presença de alto NADH, vai gerar muito lactato. Então, num tecido, na falta de oxigênio, quando você tem uma situação de isquemia, você vai ter aumento da via glicolítica, produzindo mais ATP e produzindo também lactato. Isso vai fazer um acúmulo de lactato nesse local. Por quanto tempo que a via glicolítica consegue manter os níveis de ATP? Consegue produzir 2 ATPs por glicose e manter os níveis de ATP para a célula? Pela quantidade de tempo que tiver glicose dentro dessa célula. Se essa célula tiver uma fonte de glicose como glicogênio, ela consegue manter o ATP só com a via glicolítica por mais tempo. Isso acontece, por exemplo, nas nossas células do músculo esquelético. Essas células conseguem operar sem oxigênio por um tempo razoável porque tem bastante glicogênio. Por outro lado, alguns tecidos como o coração, que tem pouco glicogênio, só vão conseguir manter a quantidade de ATP por pouco tempo, porque também não está chegando glicose nesse tecido. Né? Se tem uma obstrução do vaso, não chega oxigênio nem glicose. E aí, esse tecido vai acabar morrendo. A não ser que você reintroduza oxigênio. Se você reintroduzir oxigênio, o metabolismo funciona de novo, você consegue fazer ATP mitocondrial, porém você também pode ter muita produção de radicais livres, isso também pode lesar o coração. E é por isso que infarto realmente é um problema no tecido cardíaco, né? Que a gente tem pouca reserva de glicogênio para esse tecido manter o seu ATP por bastante tempo. Alguns organismos são muito susceptíveis a infartos cardíacos. Na verdade, coelhos e roedores em geral tendem a morrer bastante de infarto, porque eles são animais bastante assustados por estímulos diversos e isso leva eles a infartar com mais probabilidade. É comum, por exemplo, com queda de raios, muitos coelhos nativos em países onde tem muito coelho, por exemplo, na Inglaterra, morrem espontaneamente, simplesmente de susto, eles infartam por causa do barulho. Bom, vimos o que acontece com inibidores de transporte de elétrons. Vamos ver agora o que acontece quando você inibe a ATP sintase ou se você inibe o transporte de ADP para dentro da mitocôndria, que tem um efeito equivalente à inibição da ATP sintase. Existe também uma molécula, uma toxina, também produzida por bactérias do grupo Streptomyces, que se chama oligomicina, e é um inibidor da ATP sintase. Na verdade, é um inibidor daquela porção FO da ATP sintase, que é a porção que está dentro da membrana que eu falei para vocês que roda. Ela chama a porção FO porque oligomicina inibe essa porção. A oligomicina inibe a função da ATP sintase, inibindo tanto a síntese de ATP quanto a passagem de prótons pela porção FO. É como se ela entupisse a ATP sintase e não permitisse que o próton entrasse pela ATP sintase. Então, inibe completamente a ATP sintase. Um outro inibidor que existe é o atractilosídeo, também produzido na natureza por umas plantas que crescem nas encostas do Mediterrâneo. Então você pode se intoxicar se você sentar em cima dessa planta por atractilosídeo. Atractilosídeo é um inibidor do trocador de ADP-ATP. Se você inibe esse trocador, acumula um monte de ATP dentro da mitocôndria e ADP fica para fora. O ADP não consegue entrar para dentro da mitocôndria. Isso é equivalente a inibir a ATP sintase, porque se a ATP sintase não tem ADP, ela não consegue funcionar. Então, tanto a oligomicina quanto a atractilosídeo tem como resultado metabólico um resultado muito parecido, porque a ATP sintase está inibida. Então, vamos ver o que acontece com o metabolismo quando a ATP sintase está inibida. Inibimos a ATP sintase,
não tem síntese de ATP, então os níveis de ATP estão baixos. Se os níveis de ATP estão baixos e a ATP sintase está inibida, não estão voltando prótons pela ATP sintase, porque a ATP sintase não está permitindo essa entrada de prótons. Vai acontecer um aumento muito grande do potencial elétrico transmembrana, do gradiente de prótons transmembrana. Muito mais positivo no espaço intermembranas do que na matriz mitocondrial. Nessa situação, é muito mais difícil bombear prótons contra um alto gradiente. Se é difícil bombear prótons, é difícil transportar elétrons. Vai ter baixo consumo de oxigênio, pouco oxigênio sendo reduzido à água, e acúmulo de NADH. Então a gente tem uma situação de baixo ATP e alto NADH. Na verdade, de novo, é uma situação em que você tem uma regulação ambígua do ciclo de Krebs, mas que o ciclo de Krebs não funciona por causa do baixo NADH. Falta NAD+, para as desidrogenases do ciclo de Krebs poderem funcionar. Também falta NAD+, para a gente poder fazer acetil-CoA a partir de piruvato. Piruvato desidrogenase também não está funcionando. Mas a via glicolítica, novamente, está estimulada, porque você tem baixo ATP estimulando toda a via glicolítica. Então, mais uma vez, quando você tem inibição da ATP sintase, você tem inibição de fosforilação oxidativa, inibição de transporte de elétrons, inibição do ciclo de Krebs, inibição da produção de acetil-CoA, mas aceleração da via glicolítica com produção de muito piruvato, que na presença de alto NADH vai virar lactato. Então, intoxicação por oligomicina e atractilosídeo também vai gerar acidose lática. Bom, vimos o que acontece quando você inibe farmacologicamente o transporte de elétrons e quando você inibe farmacologicamente a ATP sintase. Vamos ver agora o que acontece quando você mexe no potencial de membrana mitocondrial. Potencial de membrana mitocondrial que a gente indica como delta-psi, tá? Esse aqui é o símbolo para esse gradiente de prótons mitocondrial. Existem diversas substâncias que podem diminuir o potencial de membrana mitocondrial. Não são substâncias da natureza em geral, mas são substâncias químicas que são capazes, ao mesmo tempo, de se protonar e desprotonar reversivelmente e passar por membranas. Essas substâncias que são capazes de receber um próton reversivelmente e ainda tem partes que são apolares o suficiente para passar por uma membrana, vão pegar prótons do espaço intermembranas e levar esses prótons para dentro da matriz mitocondrial, dissipando artificialmente o potencial de membrana mitocondrial. Na verdade, uma dessas substâncias, o dinitrofenol, que está aqui, ficou muito famosa lá por 1920, 100 anos atrás, porque se descobriu que trabalhadores em fábricas que usavam dinitrofenol eram pessoas magras, apesar de comer muito. Aí, sem entender muito como funcionava, porque ainda estava longe de entender como que funcionava a fosforilação oxidativa a essa altura, algumas pessoas começaram a recomendar o uso de dinitrofenol como uma espécie de pílula da dieta, o uso de quantidades pequenas dessa substância para perda de peso. E sem dúvida, o dinitrofenol faz perder peso, porque ele age exatamente como a proteína desacopladora. Diminui o gradiente de prótons, libera calor e diminui a quantidade de ATP que a gente produz a partir da mesma quantidade de glicose ou de qualquer outro substrato. Qual que é o problema do dinitrofenol e qual que é o problema do uso dele como pílula da dieta? Os médicos da época que estavam prescrevendo sem saber muito como ele funcionava e também não tinham muito controle de que doses as pessoas estavam usando. E pessoas são pessoas, né? Elas começam a tomar um pouquinho de dinitrofenol e veem que perdem peso, aí falam, bom, em vez de tomar esse pouquinho que eu estou tomando todo dia, eu vou tomar o dobro ou o triplo disso e eu vou perder mais peso ainda. Qual que é o problema de você tomar 2, 3 vezes mais dinitrofenol? Você está produzindo mais e mais calor e menos ATP. E aí começou a ter problemas de intoxicação por dinitrofenol, em que as pessoas tinham hipertermia, tanto aumento de temperatura, que começava a ter degradação de proteínas mesmo. E teve morte de pessoas por causa do uso de dinitrofenol. O dinitrofenol foi sozinho
a molécula que levou o FDA americano, né, o Food and Drug Administration americano, a ser criado como um órgão de fiscalização de medicamentos. Ele já existia, mas ele não fiscalizava o uso de medicamentos. E hoje a gente tem agências como a FDA, a Anvisa no Brasil, que fiscalizam o uso de medicamentos para garantir que eles são medicamentos seguros e que se uma pessoa tomar o dobro daquele medicamento por acaso ou por falta de informação, ela não vai morrer intoxicada por causa desse medicamento, né? Quando a gente usa um agente farmacológico, a gente precisa ter uma janela de segurança em que usar 2, 3 vezes mais ainda não seja tão tóxico assim. A gente precisa ter essa segurança em termos da maioria dos nossos medicamentos. Enfim, apesar dele ser proibido para uso humano no mundo inteiro hoje, de vez em quando ainda aparece na literatura alguém que se intoxica com essa molécula, porque é muito eficaz, ela é usada na indústria química, as pessoas conseguem comprar no mercado negro e tem muita gente querendo emagrecer, né? Grupos, por exemplo, de halterofilistas são famosos por se intoxicar por essa molécula. Não é uma maneira que eu recomendo para perder peso. Mas vamos ver o que acontece com o metabolismo inteiro quando a gente usa essas moléculas que dissipam o potencial de membrana mitocondrial. Então eu estou falando agora de uma molécula que vai pegar prótons do espaço intermembranas, trazer para a matriz mitocondrial e atravessar o espaço intermembranas de novo, pegar mais prótons e continuar trazendo eles para dentro, até que o potencial de membrana, a diferença de concentração de prótons na membrana mitocondrial interna, vai sumir. Você tem uma diminuição do potencial de membranas mitocondrial. Nessa situação, se eu não tenho gradiente de prótons, a ATP sintase não tem como funcionar, porque ela não tem a força para fazer a síntese de ATP. Então, os níveis de ATP também vão diminuir. O que vai acontecer com o transporte de elétrons? O transporte de elétrons vai estar extremamente acelerado, porque é muito mais fácil bombear prótons contra um gradiente baixo transmembrana do que bombear prótons contra um gradiente alto transmembrana. Então, você vai ter muito transporte de elétrons, muito consumo de oxigênio e baixos níveis de NADH. Então, NADH está baixo, ATP está baixo e potencial de membrana mitocondrial estão baixos. O que vai acontecer no ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs está completamente desinibido, ele está muito acelerado, porque você tem baixo NADH, baixo ATP, alto ADP e muito NAD+, para funcionar como substrato. O ciclo de Krebs está funcionando rapidamente. A formação de acetil-CoA a partir de piruvato, que também é inibida por NADH e ATP, também está acontecendo rapidamente, porque tanto NADH quanto ATP estão baixos. E a via glicolítica também está altamente estimulada pelos baixos níveis de ATP. Só que o piruvato formado vai formar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, ser completamente oxidado a CO2 e água e não formar lactato, porque não tem acúmulo de NADH. Então não existe acidose lática na pessoa que se intoxica por dinitrofenol. Na verdade, existe um aumento da degradação de glicose do começo ao fim, gerando CO2 e água, mas não gerando lactato. O lactato não é típico de uma intoxicação por dinitrofenol. Bom, isso é o que eu queria que vocês vissem de regulação integrada de metabolismo de glicose. Eu sei que esse ponto é difícil para vocês entender como que funciona a relação entre transporte de elétrons, potencial de membrana e síntese de ATP. Então a gente ainda vai ter mais uma aula em que a gente vai trabalhar isso através de um software específico, vai ser uma aula diferente, que vocês vão trabalhar com esse software, é um software que vocês vão poder instalar nas suas casas, e a gente ainda vai tirar mais dúvidas nesse sentido, para vocês realmente entenderem fosforilação oxidativa e como que ela é regulada. E também a gente vai ter a sessão de dúvidas para tirar as dúvidas de vocês. Então façam os exercícios, tirem dúvidas e aula que vem a gente vai ter essa simulação de como a mitocôndria funciona através de um software. Tchau, gente!